Então, pessoal, boa noite. Obrigada a todo mundo que está aqui, quem vai assistir depois aí no YouTube do Ondas. Meu nome é Fernanda Deister, eu sou uma das cofundadoras do CESAD, junto com a Paulinha, que eu vi que entrou aí. Nós criamos o CESAD, né? O que significa CESAD? É um centro de estudos em saneamento além do domicílio. A gente trabalhava com esse tema, né? Eu com saneamento no espaço público e a Paulinha com saneamento para pessoas privadas de liberdade, né, em unidades prisionais. E a gente sentia muita falta, né, de um espaço para discussão desse tema, um espaço para dialogar. Então a gente criou esse grupo de estudos e várias pessoas, né, foram aderindo, principalmente via Ondas, que é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento. E aí hoje temos Laura, que está aqui, que vai apresentar também, que faz parte do CESAD, o Washington, que está sempre engajado, né? Desde que ele entrou, ele está super engajado com o grupo, que ele também estuda esse tema, né? E aí criamos o grupo desde 2022, a gente vem aí fazendo reuniões periódicas. Ano passado a gente fez uma cartilha, então tem ações que são feitas aí no grupo de forma periódica. E uma dessas ações são as rodas de conversa, que a gente já fez algumas. A maioria era parte de algum evento que a gente levava essas rodas. Essa é parte de uma tradição que o Ondas tem de dialogar sobre certos assuntos. E a gente convidou a Laura, que já é do CESAD, que ela tem trabalhado, né, nos últimos anos com banheiros públicos, e agora ela está como especialista eu estou lendo aqui, né, porque tem que ler um pouquinho do currículo de cada um, mas está como especialista do grupo de governança de água, saneamento e higiene, do Instituto Sueco de Pesquisa em Meio Ambiente. E temos aqui o Guilherme, agradecer o Guilherme, né, pela participação, representando a Prefeitura de Belo Horizonte. Ele é assessor especial na Secretaria Municipal de Política Urbana e está atuando como fiscal de contrato da alocação dos banheiros autolimpantes. Ele vai contar um pouco para a gente também. E a Natália, que é cientista social, é antropóloga, né, em mestrado e doutorado, e atualmente faz pós-doutorado na Unicamp, no Núcleo Pagu, e coordena a equipe no Brasil que está fazendo um estudo sobre banheiros públicos amigáveis à menstruação, que ela também vai contar um pouco para a gente. Então, agradecer vocês por estarem aqui, né, por terem disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Eu vou passar a palavra primeiro para a Laura, então, começar a contar um pouquinho do trabalho que ela tem feito nos últimos anos, e aí a gente pode ir conversando, né? O esquema da roda de conversa é sempre os convidados se apresentarem um pouco e depois fica aberto para a gente conversar e fazer perguntas. Obrigada, Fernanda, pelo convite e obrigada a todos aqui por a presença, né, por assistir à conversa. É uma temática que, às vezes, não tem a atenção que a gente gostaria, mas justamente por isso hoje temos alguns casos específicos. E no meu caso, eu queria contar da minha experiência específica num projeto. A minha conversa vai se focar principalmente no resultado do trabalho feito na parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e o Departamento de Água e Saneamento do Instituto Internacional de Água de Estocolmo, o qual foi transferido há pouco, recentemente, ao Instituto Sueco de Pesquisa de Meio Ambiente, o qual eu estou representando hoje, né? Esse projeto que eu mencionei esteve relacionado com o saneamento nos espaços públicos e especialmente a prestação de serviços de banheiros nesses espaços em áreas urbanas na América Latina, prestando especial atenção nas populações mais vulneráveis e no marco dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário. Especificamente, foram avaliados os serviços de banheiros e foram estabelecidas ações concretas para uma adequada implementação, gestão, operação e manutenção dos banheiros, a partir dos casos de estudo das cidades de San José, na Costa Rica,
e de Barranquilla, na Colômbia. Então, a gente estudou esses 2 casos. Nessas 2 cidades, a gente teve o apoio dos governos locais para o desenvolvimento de alguns produtos, especificamente um diagnóstico da provisão de banheiros nos espaços públicos nessas cidades, a identificação das necessidades de alguns grupos vulneráveis e dos cidadãos em geral, o mapeamento e a caracterização de uma amostra de banheiros disponíveis em diferentes tipos de espaços públicos e o desenvolvimento de um plano de ação para melhorar a situação achada. Tivemos como resultado 2 publicações, que são as que eu quero apresentar hoje. Talvez eu não vou ir no detalhe do conteúdo dos achados, mas mais no conteúdo das publicações, de fato que vocês consigam depois acessar essas publicações e entrar já no detalhe do que a gente achou em cada uma dessas cidades, né? Mas vou contar um pouquinho. Então, as 2 publicações foram um catálogo de boas práticas para a adequada prestação do serviço e uma nota técnica que foi nomeada Banheiros em Espaços Públicos, um compromisso pela garantia do direito humano ao saneamento. No caso de vocês, entenda-se como esgotamento sanitário, né? A nota técnica apresenta como marco de referência recomendações publicadas em 2019 pela Relatoria da ONU dos Direitos Humanos à Água e ao Esgotamento Sanitário para garantir por parte dos governos o acesso a esses serviços no espaço público de acordo com o conteúdo normativo desses direitos. Adicionalmente, foram consideradas as diferentes definições de espaço público e como se relaciona com o acesso aos banheiros da população. Nesse contexto, foram identificados os diferentes modelos de prestação de serviço. Entre esses, nós identificamos o de responsabilidade totalmente pública, quando é o governo que presta totalmente o serviço, a delegação ou concessão da prestação com a propriedade pública da infraestrutura, a gestão privada ou da comunidade e o serviço informal, quando as próprias casas abrem as portas para simplesmente emprestar o serviço de banheiro quando alguém está na rua e tem a necessidade. A nota técnica também apresenta a metodologia que a gente usou para desenvolver o projeto, baseada principalmente na revisão de casos, grupos focais, com diferentes grupos vulneráveis e oficinas com múltiplos atores para o desenvolvimento participativo dos planos de ação em cada uma das cidades estudadas. Para o mapeamento e a caracterização dos banheiros, então, foram desenvolvidos indicadores para a recoleção da informação nas visitas aos banheiros, nos espaços públicos selecionados, e na publicação vocês conseguem encontrar no anexo da nota técnica cada indicador com a correspondente interpretação para sua aplicação. Esses indicadores foram classificados em 6 seções: caracterização, disponibilidade, acessibilidade física, acessibilidade financeira, qualidade e segurança, privacidade e dignidade, informação e transparência, entre outros. A gente tem outras informações que foram relevantes no momento de fazer essa caracterização. Essas que eu acabo de mencionar estão muito relacionadas, essas categorias, com a normativa dos direitos humanos à água e ao saneamento. Então, a partir dos achados em cada cidade, nós sistematizamos os principais desafios e oportunidades para a melhora da prestação do serviço e foram definidas ações prioritárias em diferentes áreas da prestação do serviço, como política e marco regulatório, planejamento, modelo de prestação de serviço, financiamento de infraestrutura, assim como mudança de comportamento, que é uma parte super importante também no uso desses banheiros e que talvez a gente vai ver que é um dos maiores desafios, né? É realmente manter
esses banheiros limpos e acessíveis para a população. Previamente e durante o trabalho com os governos locais mencionados, a gente pesquisou as práticas existentes na prestação do serviço ao nível global, ou seja, o que estava acontecendo em outros países, em outras cidades, especificamente como a provisão de banheiros nos espaços públicos estava sendo feita, e foi dessa pesquisa que a gente desenvolveu o catálogo de boas práticas que eu mencionei. O conhecimento dessas experiências auxiliou o processo de desenvolvimento dos planos de ação nas cidades em um processo participativo com os principais atores envolvidos na prestação do serviço. Ou seja, a gente utilizou isso como exemplos de boas práticas no momento de pensar em boas ações para melhorar o serviço nessas cidades que a gente estava estudando. Então, o catálogo principalmente reúne em 10 fichas de ação, 40 casos em cerca de 20 países ao redor do mundo, os quais foram classificados de acordo com o tipo de prática a ser destacada nas mesmas áreas mencionadas anteriormente, de financiamento, enfim, de mudança de comportamento, as diferentes que eu mencionei, incluindo uma categoria específica de práticas relacionadas com os grupos vulneráveis. Aqui eu só vou mencionar 2 exemplos dos 40 casos que a gente pesquisou, só para que vocês tenham algo de conteúdo, mas se vocês tiverem algumas perguntas no final, eu posso responder com outros casos, mas principalmente quero mencionar 2 exemplos. O caso do projeto dos banheiros de Tóquio, que eu acho que é já bem reconhecido por vários aqui, teve até um filme recentemente, o ano passado, acho que foi, o antepassado, que mostra, né, os banheiros e que está ao redor da pessoa que faz a limpeza desses banheiros, né? Também como fazer digno esse trabalho das pessoas que também limpam os banheiros, né? Então, esse caso eu queria simplesmente mencionar, porque tem cubículos com instalações para pessoas com ostomia do sistema digestivo ou urinário, uma coisa muito particular se a gente fala de discapacidades. Então, é importante considerar diferentes tipos de discapacidade, né? Então, nesse caso, existem esses banheiros. No aeroporto de Madrid, também vocês já conseguem banheiros específicos para pessoas também com ostomia. No caso da Espanha, em 2021, o Senado aprovou uma medida para equipar todos os prédios públicos com banheiros adequados para pessoas com ostomia. Então, a gente começa a ver como as políticas públicas são muito importantes para avançar nessa temática. O outro exemplo que eu queria dar na cidade de Windham, na Austrália, foi adotado em 2023 a política de banheiros públicos com o objetivo de contribuir para melhorar a situação de pouca disponibilidade desse serviço e distribuição inadequada dos banheiros existentes na rede dos espaços abertos e de domínio público da cidade. Além disso, a política promove uma norma de design acessível a todos, o que vai maximizar a segurança da comunidade. A minuta dessa política e da estrutura de implementação foram submetidas à consulta pública antes de sua aprovação e os cidadãos tiveram a oportunidade de compartilhar sua opinião sobre os locais previstos para os novos banheiros públicos por meio de uma ferramenta de mapeamento. Eu achei super legal essa opção de participação da população, não? Inclusive, eles dando ideia dos locais que eram relevantes e por quê. Essa política estabelece, entre outros, os responsáveis também pela manutenção, algo que é muito importante, os tipos de espaços nos quais o serviço será prestado, a prestação do serviço de maneira eficiente, o aproveitamento de banheiros públicos em centros esportivos
ou comunitários próximos a espaços abertos, e as normas do desenho e acessibilidade a serem consideradas, bem como os princípios de segurança. O estabelecimento dessa política pública foi acompanhado pela estratégia e pelo plano de implementação, e uma revisão está prevista para o ano 2028. Então, eu quis trazer só 2 exemplos, a gente tem muitos mais, estão no catálogo, e a intenção de mostrar aqui um pouquinho era que vocês conheceram. A gente vai tentar deixar o acesso às publicações aqui, os links, e era isso, contar brevemente da minha parte. Acho que estourei o tempo, desculpa, como sempre, mas, enfim. Não, Laura. Obrigada. Eu mandei já no chat o link do catálogo de boas práticas. Do outro eu não estava achando aqui, depois se você puder mandar para o pessoal. Mas acho muito interessante esse trabalho que a Laura fez, né, lá no CIO, que ainda era CIO, ferramenta que faltava mesmo, né? Eles fizeram um estudo aprofundado de práticas que existem no mundo. Eu lembro que na época de fazer isso no meu trabalho, assim, muito aprofundado mesmo, de encontrar essas práticas e mapear e publicar, então, para ajudar bastante a gente que trabalha com esse tema. Eu vou passar a palavra agora para o Guilherme, que vai contar um pouco da experiência de Belo Horizonte, como tem sido, né, com a implantação de banheiros autolimpantes, que veio aí como uma inovação, né, da prefeitura, porque, na verdade, os banheiros públicos em Belo Horizonte, porque eu falo que eu estudei banheiros públicos em Belo Horizonte, e poucos tinham, e muitos eram banheiros químicos, né? A prefeitura falava, tem banheiro químico, mas para mim, que estudo isso, banheiro químico não é uma solução para ninguém, né? Uma solução adequada para ninguém, mas aí vou deixar a Guilherme contar um pouco como foi aí essa experiência. Perfeito, obrigado pela palavra, Fernanda. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Cesário, do Onda, estar aqui falando com você da experiência de Belo Horizonte, que vai ser bastante interessante também colher contribuições, como do caso da Laura. Achei incrível o trabalho, né? Um processo de benchmark bem trabalhado. Vou ler o material aqui depois, com certeza a gente vai conseguir incorporar bastante coisa aqui. A história de Belo Horizonte com banheiros, obviamente que ela não começa agora com essa experiência dos autolimpantes, né? A Fernanda falou um pouquinho aí da vivência dela com a cidade nos últimos anos, e esse é um contexto que ele é bem comum, né, nas grandes capitais brasileiras, que a gente tem um histórico de instalação de banheiros de alvenaria ao longo da cidade, com a gestão descentralizada, complicada. Aqui em Belo Horizonte a gente ainda convive com esse desafio. A cidade tem mais de 40 banheiros de alvenaria, pouquíssimos em funcionamento. Os que estão em funcionamento hoje em dia normalmente estão dentro de parques municipais, que você consegue ter uma gestão mais próxima do equipamento, mas é um contexto que ele sempre foi desafiador para o poder público, principalmente dentro do aspecto que é mais comum, que é a manutenção e gestão, né? A gente tem ainda, né, convive com os banheiros de alvenaria problemas que são muito recorrentes de vandalismo, uso de materiais inadequados, são facilmente furtados, então é um contexto desafiador, e a gente vem tentando, ao longo dos anos, pensar formas de trabalhar essa política de banheiros públicos de maneira que enfrentasse esses desafios. E a gente veio de algumas experimentações recentes. A gente primeiro desenvolveu um mobiliário urbano de quiosque, que seria acoplado a um banheiro público. A ideia era disponibilizar esses quiosques, e a renda desse quiosque ela faria gestão, manutenção e limpeza dos banheiros públicos. Essa foi uma iniciativa que a gente não conseguiu avançar, porque o edital de concorrência desses quiosques ele acabou dando deserto na época, a gente não conseguiu parametrizar bem o plano de negócio, e depois a gente tentou fazer um segundo experimento, e aí com um trabalho bem arrojado. Dentro de Belo Horizonte tem uma empresa que chama PBH Ativos, que trabalha com a questão mais da inteligência de negócios, PPPs, e a gente promoveu uma PMI no mercado e estruturou uma concessão que atrelava a gestão, instalação e manutenção de banheiros públicos, agora já com esse caráter anti-vandalismo e autolimpante, sendo remunerado por meio de painéis publicitários. Então, o concessionário ele instalava painéis publicitários, a renda desse painel publicitário financiava a gestão dos banheiros públicos. Isso a gente fez um processo longo de mapeamento, porque a gente enfrenta também um processo burocrático importante da escolha dos locais para os banheiros.
Óbvio que a gente trabalha com uma base de dados geográfica aqui bastante interessante dentro de Belo Horizonte, bem rica, permite a gente escolher locais que envolvam circulação, grande circulação de pessoas, linhas de ônibus, proximidades de equipamentos públicos, para a gente criando esses filtros de local. Mas, além disso, a gente tem para cada um desses pontos, normalmente, processos de autorização que são complexos, né? Tem que conversar com o órgão de trânsito, porque ele pode ter alguma coisa relacionada ao trânsito de veículos que não permite que o banheiro esteja ali, órgãos do patrimônio público, que não permite instalar aquele tipo de equipamento naquele local em razão de tombamento. Então, um processo que foi longo para selecionar esses locais. Inicialmente, a gente selecionou 18 locais aprovados por todas essas instâncias, e aí, com a aprovação desses locais, a gente publicou esse edital de concorrência, só que dentro do município, a moeda, de vários municípios, a moeda da publicidade é uma moeda muito cobiçada. Então, quando a gente lançou essa concorrência, os concorrentes, eles ingressaram com ações no judiciário, a concorrência não progrediu, o Tribunal de Contas também, ele resolveu impugnar esse edital, porque ele estava entendendo que o objeto não podia atrelar a publicidade à manutenção dos banheiros, e a gente acabou desistindo desse edital, até pela nossa urgência. Isso a gente estava em 2023, nesse período de 2023 2024, que todo mundo sabe que isso é aquela decisão da STF, reconhecendo acesso à higiene, à água, banheiro, às populações mais vulneráveis como um dos direitos de dignidade humana. E aí isso a gente impôs sobre o poder público de várias cidades, estados, esse dever, né, que já era algo que era objetivo das prefeituras, mas uma força maior do próprio judiciário de que a gente implementasse ações. Então, a gente já estava nesse movimento e, com essa ação, a gente acabou ganhando até mais força. A gente, eu falo, dentro da Secretaria Municipal de Política Urbana, que estava pensando essas formas de inovar, de instalar banheiros. E, nesse contexto, a gente começou a se aproximar um pouco dessa noção dos banheiros autolimpantes. A gente viu alguns experimentos no exterior, o nosso secretário teve em Seul, na Coreia, percebeu alguns, também na China. A gente pesquisou alguns também exemplos de Paris, que já estavam experimentando essa solução, e nós encontramos uma referência só no país que estava produzindo esses banheiros, e de início a gente até tentou fazer uma contratação direta com essa empresa, mas a gente entendeu que poderia existir outras pessoas no país que a gente não conhecia, que podia estar tentando promover isso, então a gente se dedicou mais em criar um termo de referência para esses banheiros que dialogasse com essas necessidades, com esses desafios. Então, a gente tem uma especificação muito clara a respeito dos materiais que têm que ser utilizados para esses critérios de ser antivandalismo. Uma questão muito importante, né, que foi citada aí pela Laura também, que é muito bem cuidado aqui dentro de Belo Horizonte, que é a questão da acessibilidade. Então, a gente adotou todos os critérios da NBR 9050 em relação à acessibilidade, à exigência do edital, além, obviamente, da questão da auto-higienização, porque a gente entende que esse espaço, a nossa experiência de Belo Horizonte, acho que de outras cidades, é que o critério de higienização tem que ser constante, senão o banheiro nunca está pronto para uso. Então, a gente colocou esse edital na praça, um pregão eletrônico, numa escala menor, porque também existiu o desafio da alta gestão comprar a iniciativa dos banheiros públicos como algo que deve ser financiado pelo poder público, independentemente de propostas de autofinanciamento. Então, a gente trabalhou nessa escala de contratação de 6 módulos, com 2 sanitários em cada módulo. E a gente teve, felizmente, um concorrente que conseguiu apresentar uma prova de conceito, a gente avaliou todos os critérios. Então, ele tem um critério de sustentabilidade que a gente pede em relação ao uso de energia elétrica, de descarga de até 3 litros, além disso, atendendo todos os itens de acessibilidade, e a questão da auto-higienização, que trabalha com um mecanismo muito interessante, que após o uso, o banheiro ele é auto-higienizado através de sprinklers e sensores, e além disso, o banheiro ele traz algumas questões importantes dessa questão do vandalismo, que é você não tem onde pegar no banheiro, então não existe como você furtar nada dentro do banheiro. Ele é todo trabalhado em cuba com sensores, então o acionamento da descarga por sensor, acionamento da água, do sabão, de secar a mão, tudo é por sensor, e após o uso, automaticamente inicia a higienização. Então, a experiência tem sido muito bem vista aqui pela gestão. A gente teve o primeiro banheiro instalado em 28 de fevereiro, na véspera do Carnaval. Nós optamos por escolher a região central da cidade, em locais que são bastante desafiadores em termos tanto de circulação quanto do número de pessoas em situação de rua.
e aí muito mais pelo critério, assim, de às vezes não ter uma educação formal de como acessar o equipamento, mas a gente sabia que queria colocar isso em teste em locais que fossem mais sensíveis e que atendessem mais a população. Em pleno carnaval, a gente colocou 2 banheiros em operação, e a gente teve um resultado maravilhoso, que eu, de verdade, como fiscal do contrato, fiquei com bastante medo, porque eu falei assim, nossa, vai dar 2 dias de carnaval, milhares de pessoas utilizando, vai quebrar o banheiro, mas esse banheiro não quebrou, funcionou perfeitamente. Então, é um contrato que ele ganhou uma repercussão muito grande, midiática, a ponto de agora a autogestão já ter, fiz uma reunião hoje, inclusive, com o chefe de gabinete do prefeito, e já pediu um edital para 20 novos banheiros para distribuir na cidade. Por causa do resultado, eu acho que é uma política que ela não mereceu a atenção que ela deveria merecer nos últimos anos, mas o resultado, numa pequena escala, né, nesse piloto, que a gente está falando de 6 módulos, ele acabou despertando um interesse muito grande. Né? A gente sabe que a gente tem que aliar tanto os interesses econômicos, os interesses políticos, ele acaba agregando tudo isso de uma forma muito, muito pacífica, muito tranquila. Ele tem um custo que a gente entende que, apesar de elevado, né, a gente trabalha com a alocação desses equipamentos com serviço, é um preço que se justifica e que se paga e que a gestão pública consegue absorver. Acho que isso está cada vez mais latente. E aí hoje a gente está com mais 2 banheiros que vão entrar em operação essa semana, também em áreas centrais aqui do município. E a gente já tem um retrato de 28 de fevereiro a 1º de maio, mais de 80 mil usos dos banheiros. Então, assim, é uma percepção muito clara e evidente de que era necessário, de que as pessoas estão usando. São só flores? Não são só flores, a gente ainda tem etapas para vencer, a gente sabe, a gente tem alguns relatos pontuais de vandalismo, mas nada que tornou inoperante o banheiro, ajustes finos que a gente consegue, né? A equipe que é responsável pela gestão do banheiro, ela está sempre pronta para corrigir qualquer erro que acontecer dentro do sistema, né, automatizado. A gente teve um probleminha de sensor em um dos banheiros, uma pessoa conseguiu estragar a porta que é pneumática, mas, além disso, acho que parte do que a gente quer agregar dentro dessa política é uma política de campo de educação, né, de educação para o uso, para a apropriação do equipamento, como equipamento público que é seu. Então, nós estamos com uma iniciativa com a Secretaria de Desenvolvimento Humano aqui da cidade, junto também com a Superintendência de Limpeza Urbana, para fazer uma ação em campo de educação constante das pessoas que estão circulando ali, de como utilizar o banheiro, qual é o melhor uso. A gente sabe que o descarte de resíduo dentro do banheiro ele é uma realidade para banheiro de alvenaria, mas também dentro desse nosso banheiro. E no nosso banheiro ele agrega um fator que também torna mais difícil a situação, que é a auto-higienização. Ela pressupõe um rodo que passa no piso, né? Então, se você deixar qualquer coisa ali, roupa, é algo frequente dentro do centro, roupa, lixo, não jogou dentro da bacia sanitária, papel, então você atrapalha a auto-higienização. Então, a gente tem isso com mais recorrência, mas a gente também já agregou mais uma pessoa dentro da equipe que ela vai ficar por conta não só da limpeza, que já existe essa limpeza manual, além da auto-higienização, mas também pela instrução constante para as pessoas não depositarem esses materiais, porque a gente viu que a mera peça lá publicitária, não deposite, isso não tem um efeito concreto que a gente precisa de uma atuação mais direta no território com as pessoas. A gente quer usar da expertise da Secretaria de Desenvolvimento Humano que tem essas ações para a gente poder fazer esse exercício. Então, um pouco disso, mas à disposição. Obrigada, Guilherme. Eu lembro que quando eu vi a notícia que vocês iam inaugurar o banheiro antes do carnaval, eu mandei para Paulinho, para o Washington, acho que eu mandei até no grupo do CESAD e falei, que ousadia. Porque, de fato, foi uma atitude muito ousada de vocês de fazer esse teste na época mais movimentada do ano para a cidade, assim, de gente na rua e que ia precisar do banheiro. Mas muito legal entender, né, esse processo, como foi. De fato, eu não conhecia, né? Eu fiz minha pesquisa até 2019, 2020, então eu não conheci esse processo novo que vocês estão passando aí dos novos banheiros. É muito legal. Eu vou passar para a Natália para a gente poder ter um tempinho depois para discussão. Natália, que também tem uma experiência muito interessante, especificamente faz no Rio de Janeiro, né? E vai contar para a gente aí da pesquisa que ela participa.
Oi, gente, boa noite. Obrigada, Fernanda, pelo convite para estar aqui com vocês. Bom, eu sou Natália, sou antropóloga de formação e venho trabalhando já na área de cuidado, gênero, saúde há alguns anos, mas esse convite, na verdade, para integrar essa equipe de pesquisa veio muito mais pela minha expertise com coordenar equipes de campo do que especificamente com um background na área de banheiros públicos e mesmo do tema da menstruação, que é uma das coisas que atravessam essa pesquisa, né? Mas acabei embarcando nesse tema, meio de cabeça, a partir desse convite. Então, a gente começou em 2022 um processo aqui no Rio, por um convite de uma equipe da Universidade de Colômbia, que está trabalhando com essa ideia de banheiros públicos amigáveis da menstruação, né, o Menstrual Friendly Public Toilets. Então, a ideia deles era avaliar em 6 cidades ao redor do mundo a situação dos banheiros e considerando o aspecto da saúde e higiene menstrual dentro desses aspectos, né. De início, eu fiquei um pouco assim, por não conhecer tanto o debate, mas também porque eu pensava que já era tão difícil a gente ter os banheiros, né, no Brasil, então, assim, ainda vai adicionar mais um componente, né, esse foi o meu primeiro pensamento. E depois eu consegui entender, me aproximando mais da equipe, que na verdade não era uma sobreposição, né, era uma soma de perspectivas que poderiam garantir mais visibilidade, tanto para uma pauta quanto para outra, né. Então é uma equipe, né, que coordena esse trabalho, liderada pela professora Marnie Summer, que é uma referência no tema da menstruação no mundo todo, e ela então tem um pouco essa preocupação de que essa discussão sobre menstruação ela saia do debate muito focado ou no domicílio ou nas escolas, né, que é um lugar onde a pauta ganhou relevância no mundo todo, e pense também o espaço público, né, o que se faz quando você menstrua no espaço público, né, para onde é que você recorre e tal. Bom, então as 6 cidades eram Rio, Kampala, em Uganda, Nova York, Osaka, no Japão, e Manila, nas Filipinas, né? Então, era uma diversidade bem grande de países de low income, middle, low e high income, né? E aí, então, a gente começou, eram 2 etapas, basicamente, né? Eu posso deixar os links aqui, no site do projeto tem mais referências sobre a metodologia utilizada, e também os 2 artigos que a gente já publicou com os resultados. Foram basicamente, então, 2 etapas, uma etapa de auditoria, né, desses banheiros, onde a gente construiu também indicadores para avaliá-los, e uma segunda etapa de entrevistas com gestores e especialistas no tema em cada uma das cidades envolvidas no processo. Então, nessa primeira etapa, a gente foi instruída a definir em cada uma das cidades uma área de muito trânsito de transporte, né, um hub de transporte, uma área turística, uma área residencial e uma área empresarial, né, comercial. Que aqui no Rio, não sei se vocês conhecem, foi o Lago da Carioca, a Central do Brasil, Copacabana, a Praia de Copacabana e o Parque de Madureira. A ideia era que fosse uma área residencial com alguma área de lazer envolvida e preferencialmente uma área mais de classe popular e tal, então a gente acabou escolhendo Madureira. Bom, então a gente começou um processo com uma equipe de campo aqui no Brasil de auditoria desses banheiros, né, avaliando aspectos como acessibilidade, segurança, limpeza, estrutura, recursos gerais e recursos específicos de saúde e higiene menstrual. Mas o que são esses recursos específicos, né, de saúde e higiene menstrual? Então, na verdade, são coisas, a gente geralmente quando pensa, tende a pensar logo nos produtos, né, mas o projeto ele traz a dimensão de outras coisas, que na verdade são coisas que podem ser básicas para qualquer banheiro, mas que acabam sendo muito relevantes para a questão da higiene menstrual. Então, é um banheiro que tenha algum tipo de lixeira, no Brasil é muito comum, mas em outros países não é, né? Dentro da cabine, né? Algum tipo de lixeira onde você possa descartar o produto, um lugar para você pendurar as suas coisas, né? Uma prateleira, um gancho, para que você possa acessar isso mais facilmente, um acesso à água, para que você possa fazer alguma higiene, se for necessário, o espelho, para que você possa ver manchas no seu corpo, você está com uma roupa manchada, se a menstruação vazou, e, enfim, também os produtos menstruais, né, que podem ser vendidos ou disponibilizados gratuitamente.
Tem lá no site, depois eu vou passar aqui para vocês o link, né, um desenho de como esse banheiro pode ser pensado, né? Então, a gente foi medindo e avaliando esses aspectos aqui no Rio. Aqui no Rio, a gente levantou um número até grande de banheiros, mas isso se deve também a uma coisa que eu acho que a Laura comentou também, que foi a definição do que é o espaço público, né? O que é um banheiro público em cada um dos países. E isso foi um baita dilema, porque era uma pesquisa com 6 países diferentes e cada um tinha um entendimento do que era público. Então, a gente aqui no Brasil, a gente acabou tendo uma certa liberdade para essa definição, e a gente acabou entendendo que a gente ia incluir banheiros que fossem ou parte de equipamentos geridos publicamente, ou banheiros com acesso a público geral e com algum nível de influência do governo. Então, por exemplo, o metrô do Rio de Janeiro é uma parceria público-privada, mas algumas estações têm banheiros que podem ser utilizados pelo público, mas que são geridos pela própria Metro Rio, que é uma empresa privada. Então, esses banheiros entraram. Banheiros de universidades públicas, então tem várias universidades no centro, que tem uma circulação de pessoas, e aí a gente incluiu também, mas a gente foi sinalizando as barreiras. Então, bom, nesse banheiro você precisa comprar um ticket para entrar, nesse banheiro você tem que pedir permissão para o segurança para entrar. Então, a gente foi colocando essas observações, né, no instrumento de avaliação. Então, foram ao todo 79 banheiros, considerando essas 4 regiões, mas em 29, na verdade, 29 banheiros em si, mas com 79 cabines ao todo, né? A gente contou o número de cabines, né? Fomos, considerando o número de cabines, de um modo geral, o penúltimo país em número de banheiros, assim, o penúltimo pior, né? Ficando só atrás de Uganda. E aí a gente avaliou os itens, né, considerando que o que a gente considerou mais difícil, de fato, no Brasil, foi a questão dos recursos, de um modo geral. Então, banheiros muitas vezes com poucos recursos pouco acessíveis, recursos em geral, né? Então, água que fica fechada, então você não consegue abrir a água, descarga que não funciona, a estrutura, né? Portas quebradas, portas que não fecham. Uma acessibilidade, né, difícil também, as formas de acessar esse banheiro, muitas vezes, não, né, vai no metrô, tem que falar com segurança, né, tem que pedir a chave, e aí, muitas vezes, essa resposta sobre, né, que foi uma coisa curiosa no Brasil também, porque a gente pergunta se pode usar o banheiro, né, em muitos países não se faz essa pergunta. Eu posso usar o banheiro? Né, ou tem ali, claramente, que tem um banheiro, ou ninguém vai perguntar. E aqui a gente pergunta, só que essa pergunta, ela é muito subjetiva, porque muitas vezes a resposta depende de quem faz a pergunta, né? E aí, bom, a gente tinha 2 estudantes, 2 mulheres jovens, né, conduzindo esse campo, então muitas vezes elas tiveram respostas positivas que a gente se perguntou se seria assim em outros casos, né? Então foi uma das questões que a gente também observou. Na segunda etapa, então, a gente fez as entrevistas com pessoas interessadas, né, no tema e que poderiam fornecer para a gente caminhos para pensar. Foi bem difícil essa parte, contei com alguma ajuda da Fernanda desde o começo, aliás, quero agradecer, porque logo que me colocaram nessa história, eu já fui atrás já achei ela e fui atrás de falar com ela e trocar uma ideia, ela sempre super solícita. E aí, assim, algumas coisas que a gente viu aqui é que, assim, não tem nenhum departamento administrativo específico para essa gestão na Prefeitura do Rio de Janeiro, é um jogo de empurra, né? Então, você tem dentro de parques, a administração de parques, né, que fala sobre isso ou não. Toda vez que a gente falava que a pesquisa tinha um enfoque sobre menstruação, a gente era jogado para a Secretaria de Educação, porque tem um projeto de distribuição de absorventes na Secretaria de Educação. Houveram, dentro da prefeitura, quando a gente conseguiu falar, a gente viu que houve algumas iniciativas já no passado que não foram para frente, tanto de mictório como de banheiro, mas nada com esse foco específico da menstruação. E algum interesse, né? A gente encontrou algum interesse, inclusive a Fernanda também participou do seminário de feedback que a gente fez para as pessoas entrevistadas, da Secretaria de Meio Ambiente, que tinha
tinha frente na época e agora de novo, a Tainá de Paula, que foi uma vereadora do PT aqui no Rio e depois se tornou secretária de Meio Ambiente, que fez um processo de renovação dos banheiros, justamente do Parque de Madureira, que foram os banheiros mais bem avaliados por nós na pesquisa. Então, era um mandato, ela, enquanto vereadora, já tinha um mandato que estava interessado nessa temática, e depois na Secretaria de Meio Ambiente, ali no que lhe cabia, que eram os parques, a gestão dos parques, ela acabou fazendo uma reforma nos banheiros. Então, foi uma troca que a gente fez muito inicialmente, assim, de devoluções dos resultados, se falou de uma audiência pública, a possibilidade de uma audiência pública sobre o tema, mas que ainda não andou muito. O que a gente viu é que teve um interesse grande de algumas pessoas quando esse tema da menstruação era conjugado, porque, de fato, por exemplo, os banheiros da praia de Copacabana, nenhum tem um dispositivo para você, também é gerido por uma parceria público-privada, que aluga para pequenos administradores a gestão dos banheiros. E aí, esses pequenos gestores ali que fazem a administração do banheiro da praia no cotidiano, eles compravam absorventes para vender, né? Então, era uma demanda, né? Era uma demanda. Então, a gente ter trazido isso como resultado da pesquisa foi interessante, porque, poxa, é uma demanda, é algo que pode ter alguma rentabilidade, mesmo com valores pequenos, que pode ter uma relação com publicidade e tal. Então, ficou um pouco essa questão no ar, né? Então, atualmente, né, falar um pouquinho dos desdobramentos, a gente publicou, né, esses artigos, esses 2 artigos com os resultados, estamos trabalhando num terceiro, a gente está com uma página lá no site de Columbia, que foi uma coleta de dados adicional que a gente fez de histórias de mulheres mulheres e pessoas que menstruam enquanto se deslocam pelo espaço público, né? Então, as histórias dos desafios, de onde se trocaram, de onde se lavaram, como resolveram o problema, né? Para a gente levantar um pouco mais essa bandeira dessa dificuldade que né, menstruar e se deslocar pelo espaço público. E também a gente está trabalhando nesse terceiro artigo, né, e publicizando um pouco mais esses resultados. Eu tive 2 vezes também num congresso na Universidade da Carolina do Norte, de Água e Saúde, e a gente apresentou também os resultados por lá e teve uma recepção legal e já uma parceria com o pessoal do CDC para disseminar em outros países essa metodologia. Então, recentemente, o Quênia acabou entrando e usando também essa metodologia que está disponível lá no site, que eu vou deixar para vocês aqui depois, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Natália. Passa para a gente, sim, isso, né? Porque às vezes tem outros pesquisadores que podem querer reproduzir, né, a metodologia que vocês estão fazendo, porque a vontade é de fazer em todas as cidades e saber o que está acontecendo em todos os lugares do mundo, né? Mas eu lembro que quando você me falou da pesquisa, eu fiquei assim, nossa, né? Que maravilha que isso está sendo desenvolvido. E fico muito feliz com os resultados. E agora, gente, antes de eu abrir para contribuições, perguntas, eu vi que a Carol do Elas por Elas Providência está aqui. A Carol, ela é uma militante, né, do trabalho informal de rua, dos trabalhadores sem direito aí do Rio de Janeiro e do Brasil, né, que participa do movimento nacional. E aproveitar que ela está aqui, que ela veio participar, para saber se ela quer, então, compartilhar um pouco de sua experiência do outro lado, né? A gente falou muito do lado da pesquisa, do lado da gestão, e ouvir um pouco de quem está ali no dia a dia precisando de um banheiro público e como mulher, né? Então, Carol, se você estiver me ouvindo aí, puder falar um pouquinho. Boa noite. Estão todos me ouvindo? Não estava preparada para falar, não, mas... eu sou Carol, eu sou coordenadora do Elas por Elas Providência, que é um coletivo de mulheres trabalhadoras ambulantes, né, no município do Rio de Janeiro. E sou coordenadora nacional e estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Direitos, que vem fazendo uma luta com os trabalhadores por aplicativo, com as camelôs, com empregadas domésticas, né, que são pessoas que trabalham na economia popular. Eu sou camelô, né, trabalho na rua, sou vendedora de fruta
e através de uma violência nasceu o Elas por Elas Providência, que foi uma violência que eu sofri nas ruas pela Guarda Municipal, onde eu levei 2 tiros de bala de borracha, né? Então, o coletivo ele nasce através disso, onde a gente se juntou, se uniu, né, forças, essas mulheres, para que a gente consiga lutar contra a precarização do trabalho, por direito ao trabalho digno, né, porque a gente sempre leva nas ruas, leva para a prefeitura que nós, trabalhadoras ambulantes e trabalhadores, nós não somos invisíveis, né, nós somos invisibilizados o tempo todo. Essa semana teve um decreto também do prefeito, onde impedia os ambulantes de vender milho, churrasquinho, o queijo na praia. Então, fizemos um ato muito bonito em frente ao Copacabana Palace, na segunda-feira, e ele deu para trás com o decreto, né, por enquanto. Então, a gente viu que com a nossa luta, né, mesmo ele não ouvindo a categoria, a gente vai para a luta e consegue travar um decreto onde o prefeito não escuta esses trabalhadores e trabalhadoras. O coletivo Elas por Elas Providência, a gente tem uma tenda, né, um projeto de uma tenda que a gente leva para as ruas, onde a gente leva 2 banheiros químicos e leva água potável e leva kits de higiene para as trabalhadoras ambulantes nas ruas, onde elas possam utilizar esse banheiro. E a gente coloca uma vez por mês na rua, porque a gente não tem apoio, então a gente vende rifa, procura apoio por aí para conseguir colocar nas ruas pelo menos uma vez no mês. E a gente coloca em foco, né, onde tem essas trabalhadoras ambulantes, para que elas consigam utilizar o banheiro. Porque eu sou camelô e, assim, nem toda hora eu tenho R$3,50 para pagar um banheiro, né? Ou deixar minha mercadoria sozinha e caçar um banheiro gratuito longe, que é raro a gente encontrar um banheiro gratuito. Só se a gente for muito amiga de algum comerciante para ele deixar a gente utilizar o banheiro. Eu estava ouvindo a Natália falando, né, sobre o banheiro público, sobre a gente perguntar, posso utilizar o banheiro? Então, o camelô sempre ouve não, né? Então, não é fácil a gente ter acesso a um banheiro na rua, não é fácil a gente ter acesso à água potável. Eu mesmo trabalhando na rua, tem dia que eu fico quase 12 horas trabalhando na rua sem beber uma água, para não se preocupar de ter que procurar um banheiro, né? Porque às vezes a gente vende, às vezes a gente não vende nada e tem que ficar tirando toda hora R$3,50 para conseguir utilizar um banheiro. Então, a gente acaba ficando sem beber água, né? E isso acaba prejudicando a nossa própria saúde. Então, foi por isso que o Elas por Elas começou a montar uma tenda de apoio a essas ambulantes, onde elas conseguem utilizar esse banheiro. A gente queria ter conseguir um apoio onde a gente conseguiria pôr esses banheiros muito mais na rua, né? Eu estava ouvindo o Guilherme falando sobre os banheiros autolimpantes, né? A gente teve um companheiro que é de Minas, que é do movimento dos trabalhadores sem direitos também, e ele trouxe para a gente esse projeto de banheiro, né, do autolimpante nas ruas. A gente tentou apresentar aqui no estado do Rio de Janeiro, até agora não tivemos sucesso, porque o prefeito não quis ouvir, né, e eu vi que agora foi muito bom ter ouvido ele, ter ouvido a formulação do edital, para a gente tentar fazer de uma outra forma aqui também, porque no estado do Rio de Janeiro é muito caótico um acesso a banheiro, principalmente no carnaval, né? Então, o carnaval no Rio de Janeiro é muita bagunça. E a população em situação de rua também, aqui no Rio de Janeiro, é muito grande, cresceu muito. Então, eu estava vendo, né, que o banheiro não é somente para camelô, em Minas, que o banheiro ele é público para todos, mas como que a gente conseguiria manter esse banheiro aqui no estado do Rio de Janeiro com a formulação que é aqui, né? Porque aqui é a cidade maravilhosa, mas que no carnaval vem todo mundo para cá, sabe? O Rio de Janeiro, ele bomba de gente. No show da Madonna agora, da Madonna não, da Lady Gaga, a praia estava toda fechada e o coletivo levou 2 banheiros químicos, onde os camelôs conseguiram usar o banheiro. Levamos protetor solar, onde a gente distribuiu para os camelôs que estavam trabalhando ali na praia, na orla, né? Porque a gente se preocupa muito com a nossa própria saúde, porque
o poder público deveria estar se preocupando com a nossa saúde e não se preocupa. Então, a gente se organizou e nós mesmos fazemos a nossa articulação ali na rua com os próprios camelôs, levando banheiro. Às vezes a gente, um ajuda o outro para conseguir alugar 2 banheiros que a gente coloca ali na rua. Colocamos em Copacabana, onde só teve banheiro na areia, e era difícil o acesso do camelô conseguir deixar a barraca dele na principal, né? Porque os camelôs só poderiam ficar na principal, na Nossa Senhora de Copacabana, não poderia ficar na areia. Então, como que esse ambulante ia utilizar o banheiro se ele só poderia ficar na principal, na Nossa Senhora de Copacabana? E até ele chegar na areia, ele não ia conseguir utilizar o banheiro, porque tinha multidões. Então, a gente colocou o banheiro bem acessível a esses trabalhadores, né? Onde a gente colocou na principal mesmo e todo mundo conseguiu utilizar. A gente colocou um banheiro para homem e um para mulher. Então, todo mundo conseguiu utilizar. Muitas pessoas procuram o Elas por Elas por conta desse projeto que a gente faz nas ruas, de levar o banheiro. A gente conseguiu uma parceria com a L'Oréal, onde a gente consegue distribuir shampoo, condicionador, protetor solar. Conseguimos uma parceria também com a Granada, onde a gente distribui sabonete, absorvente, né, coletores menstruais. Só que a gente tem até preocupação com os coletores menstruais, né, porque a camelô, ela trabalha o dia todo na rua, você vai dar um coletor menstrual para ela, como que ela vai fazer essa troca? Né? Isso pode prejudicar a saúde dela também, dar uma infecção também, porque ela não vai ter um banheiro para trocar isso. Então, ela só tem o banheiro para trocar no dia que o Elas por Elas leva para a rua. Então, assim, a gente está na luta, né, para conseguir um projeto de banheiro no estado do Rio de Janeiro para esses trabalhadores e trabalhadoras, porque a gente precisa ter banheiro. O banheiro ele é cuidado, para cuidar da nossa própria saúde, né? É um cuidar da saúde de todos os trabalhadores. O banheiro, para a gente, ele não é um privilégio, né? Ele é um direito, a gente deveria ter na rua, porque a gente paga TUAP, a gente paga licença e não tem retorno de políticas públicas. A gente só está ali largado na calçada, sabe? Sem acesso à água, sem acesso a banheiro, sem acesso a um absorvente, sem acesso a nada. A prefeitura não nos dá nada. A gente paga uma TUAP, que é a licença para trabalhar na rua, e não tem retorno. Então, assim, quem cuida da gente trabalhando, quem cuida dos trabalhadores ambulantes somos nós mesmos, sabe? Que se organizou, porque a gente está invisível na rua. O ambulante, ele não tem acesso, ele não tem direito. Acho que é isso, sabe? A nossa luta do Elas por Elas é essa, do movimento dos trabalhadores sem direito, né? Eu gostei muito de ter ouvido o Guilherme, de ter ouvido a Natália sobre o banheiro, sobre a pesquisa também do banheiro, quando ela falou do banheiro de Copacabana também. Em Copacabana eu já trabalhei muito lá, né? Eu trabalho no Meier, né? Mas eu já trabalhei muito na praia e assim, eu não conseguia utilizar o banheiro da praia, porque eu tinha que pagar, né? Até hoje tem que pagar. E assim, e fora a preocupação da guarda municipal vir levar minha mercadoria. Então, a gente adoece fisicamente, mentalmente, né? Porque a gente pode contrair uma infecção urinária, e emocionalmente também, porque eu tenho medo de deixar minha mercadoria voltar e não estar mais lá, porque é o sustento da minha casa, né? Então eu acabo se preocupando mais com o banheiro do que com o meu xixi. Então a gente fica totalmente nessa exposição na rua, sabe? Sem acesso. A gente teve até uma companheira que veio a falecer agora no final desse ano que passou. Ela era vendedora de churrasquinho, ela ficava todos os dias ali na rua vendendo o churrasquinho dela e não utilizava banheiro, porque o banheiro onde ela ficava era longe o acesso, e também teria que pagar, então ela quase nem ia, e ela acabou contraindo uma infecção urinária e acabou falecendo, acabou perdendo a sua vida por conta de falta de acesso a um banheiro. É isso. Eu não conseguia utilizar o banheiro da praia, porque eu tinha que pagar, né? Até hoje tem que pagar. E assim, e fora a preocupação da guarda municipal vir levar minha mercadoria. Então, a gente adoece fisicamente, mentalmente, né? Porque a gente pode contrair uma infecção urinária,
e emocionalmente também, porque eu tenho medo de deixar minha mercadoria voltar e não estar mais lá, porque é o sustento da minha casa, né? Então eu acabo se preocupando mais com o banheiro do que com o meu xixi. Então a gente fica totalmente nessa exposição na rua, sabe? Sem acesso. A gente teve até uma companheira que veio a falecer agora no final desse ano que passou. Ela era vendedora de churrasquinho. Ela ficava todos os dias ali na rua vendendo o churrasquinho dela e não utilizava banheiro, porque o banheiro onde ela ficava era longe o acesso e também teria que pagar, então ela quase nem ia. E ela acabou contraindo uma infecção urinária e acabou falecendo. Acabou perdendo a sua vida por conta de falta de acesso a um banheiro. É isso. Obrigada, Carol. Gente, desculpa, mas é porque é muito difícil. A gente fica aqui na academia, né? A gente fica no nosso trabalho no escritório, na universidade. E mesmo eu tendo trabalhado com os camelosos nesses últimos 3 anos, toda vez que a Carol fala, eu me emociono muito, porque eu acho que ela é muito necessária. Eu sinto muito por tudo que você passa, assim, essas violações, não só do banheiro e da água, né? A questão da saúde, mas a questão do próprio direito de trabalhar, o direito à cidade, que vocês têm essa violação assim, no dia a dia de vocês. Mas eu acho que assim, a Carol está aqui, né, nesse ambiente que a gente discute coisas acadêmicas, que a gente discute artigo, que a gente discute gestão da prefeitura. É muito importante, porque a gente às vezes esquece que lá na ponta são pessoas que estão passando por isso todos os dias. Todos os dias. Então, Carol, você é muito necessária. Obrigada por estar aqui. E você está sempre interessada em participar dessas rodas. Eu te agradeço muito. Você já participou de outras com a gente. Te agradeço muito. E agora eu vou abrir para a participação de outras pessoas. Obrigada. Eu sei que é difícil falar depois de ouvir, né, esse depoimento da Carol, mas enfim, se alguém tiver alguma pergunta, a gente já estourou um pouco o tempo, né? Porque a gente sempre promete que vai fazer 1 hora, mas nunca dá, né? Tem sempre muita coisa para falar também. Pode ir falando, gente. Laura e depois o Washington. Não, vou deixar o Washington, que eu já tive a oportunidade de falar, e depois eu complemento. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Então, tá dando para escutar? Ouvindo assim vocês e buscando trabalhar com isso, eu acredito que a necessidade de depois contactar vocês no pessoal já começa a surgir assim, mas para poder contribuir na reflexão aqui com todos, algo que me chamou a atenção assim, que eu queria que o Guilherme, né, pudesse comentar, é que são dois aspectos assim, né, se puder compartilhar conosco. Um que eu fiquei em dúvida é a gestão, financeira mesmo desses banheiros que está instalando, né? Eh, Como é que funciona assim, o interesse público da prefeitura e tal, eh, diante disso, né, de retornos, não retornos e essa questão financeira mesmo. E também o mapeamento desses locais, assim, eu tenho um aplicativo aqui de BH, não lembro bem o site, que você consegue ver onde tem as nascentes, onde você tem as coisas. Eu não recordo se tem os banheiros e se você conhece, assim, se tem experiências desse mapeamento em outros locais. A própria Laura também, que estudou, né, banheiros em outros países, se existe esse interesse de identificar onde estão esses banheiros públicos, né, e bebedouros, tanto para poder divulgar para as pessoas saberem, né, quanto para a gestão, né, que é de interesse interno, né? Perfeito, Washington. Obrigado pela pergunta. Também agradecer aí a fala da Carol. Carol, achei fantástico. Acho que o seu relato
antes de entrar no questionamento do Washington, ele dialoga muito com o que a gente percebeu de diagnóstico do funcionamento dos banheiros aqui nos últimos meses. Que o relato frequente que a gente tem de uso, que a gente pensou que seria mais pelas pessoas que estão, 5 pessoas que estão circulando na rua, mas assim, uma demanda que ela é gigantesca e é que ela passa a ser atendida agora é do trabalhador que sai de casa e não vai trabalhar dentro de uma edificação que tem banheiro. Então, o pessoal que trabalha com aplicativo, os ambulantes, o relato que a gente tem do uso por parte dessas pessoas, ele é incrível e eu acho que a gente ainda é muito tímido, sabe? A nossa experiência, como eu falei, ela é pequena, a gente está querendo aumentar ela, mas o relato da necessidade de quem está na ponta, como você descreveu aí, mostra que o poder público ainda está atuando numa escala muito menor do que a que deveria. Então, é bom a gente ter essa percepção do lado de vocês também. E em relação à questão aqui do nosso edital, do nosso termo de referência, tenho o maior prazer de compartilhar com você e tentar da sua militância para você poder levar dentro das instâncias que você está trabalhando, porque eu acho que acaba sendo um exemplo bom que pouco o trabalho da administração, então fica à sua disposição, tá? Depois eu vou deixar meu contato aí, estou à sua disposição. Lógico, em relação a essa questão da gestão financeira, né? As nossas tentativas iniciais todas foram de autofinanciamento, né? Essa ideia de tentar atrelar alguma prestação de serviço, ou seja, essa ideia dos quiosques, né? Quem vai ficar cuidando do quiosque, a renda dele paga a gestão do banheiro, e depois essa ideia da publicidade. Porém, como a gente esbarrou nesses impasses burocráticos e até de mercado, né? No caso da publicidade, usar a publicidade como uma moeda que financiaria essa política pública, a gente decidiu adotar aqui, pelo menos na última gestão, e agora dando sequência na atual, o poder público como financiador imediato disso. Então, hoje o nosso contrato ele é pago 100% por recurso orçamentário do Tesouro, dinheiro da prefeitura, arrecadação municipal mesmo. Era uma resistência de início, que esse custo ele poderia ser aproveitado em outras frentes, mas como eu falei, assim, com 3 meses de banheiro na rua, a sensibilização da autogestão, de quem cuida do orçamento, já transformou completamente com a encomenda da gente colocar mais banheiro, que esse custo passou a ser muito pequeno perto do benefício que você consegue para a cidade. Então, hoje em dia, os banheiros são custeados 100% por recurso do município, recurso do Tesouro. Em relação à questão das localizações, a gente trabalhou, né, com essa base, essa ferramenta que você está falando aí, o BHMAP. O BHMAP, ele é a nossa camada de dados geoespaciais que está disponível ao público. A gente tem uma outra ferramenta interna, que é um sistema que chama CCTM, que ele é como se fosse o BHMAP que vocês acessam aí, mas a gente possui algumas outras camadas experimentais. A gente ainda não tem disponível no BHMAP a localização dos banheiros, mas a gente já está fazendo isso. É um trabalho que a gente já fez para outros equipamentos, por exemplo, a gente também tem uma iniciativa de refúgios climáticos que a gente já mapeou, jardins de chuva que a gente já mapeou, já está tudo lá nas camadas, e a gente vai fazer isso também para a localização dos banheiros. Como a gente só tinha 2 instalados, a gente ainda não tinha feito migrar da camada, mas agora já são 4, a gente já vai migrar a camada. Mas em relação aos critérios de identificação desses espaços, a gente fez um cruzamento de várias camadas que a gente tem disponível, de linhas de ônibus, trânsito de pessoas, proximidades a equipamentos públicos, para a gente tentar mapear quais pontos que seriam mais estratégicos para a gente colocar esses banheiros. E também uma outra questão que é muito importante, acabou que na prática isso foi um desafio que a gente acabei vencendo ele aqui com muita vontade, que é o relacionamento com os concessionários. Você precisa de água, esgoto e energia. Isso quem provê são as concessionárias. Então, a gente teve que estabelecer um novo diálogo para instalar novos pontos de água. O banheiro aqui da próxima praça da rodoviária, quando a gente foi implantar ele, o subsolo da cidade ele não é muito bem mapeado. Então, eu fico brincando que faltou a gente achar osso de dinossauro quando a gente foi instalar o banheiro. Foi tanta coisa que a gente achou lá dentro. Então, a gente conversou com o pessoal da telecomunicação, tinha caixa de comunicação, tinha caixa de energia, tinha tubulação da Copasa. E a Copasa, ela comprou bastante a ideia do banheiro público, também fez uma obra para a gente de esgotamento, porque ela não tinha rede de esgoto próxima. Então, fez uma obra gigantesca ligando o esgoto desse banheiro. Então, a gente acabou chamando outros atores para fazerem parte. A Copasa se interessou tanto que eles estão iniciando um processo lá que talvez eles vão contratar banheiros
Cosal tem implantes também. Então, é um pouco essa dinâmica, né? A gente trabalha com uma série de camadas, a partir dessas camadas a gente identifica pontos mais estratégicos, passa para esse processo de autorizações que a gente precisa superar aqui, órgãos de trânsito, órgãos do patrimônio, a própria regulação política urbana, ela também tem que fazer algumas autorizações, disponibilidade de pontos de água, disponibilidade de rede de esgoto, e aí, a partir disso, a gente passa para o processo de implantação. Então, é um pouco esse o contexto. A gente tem no nosso edital 18 pontos, né, que estão aprovados, mas a gente tem mais pontos identificados. Esse material também é público, posso disponibilizar para vocês depois. E um pouco dessa metodologia que a gente utilizou para mapear esses. Obrigada, Guilherme. Aproveitando que você estava falando, tem uma pergunta do Paulo aí no chat. Qual que é o custo do banheiro e se ele é modulado e passível de transferência de local? Esse contrato que a gente tem vigente, o aluguel do módulo, o módulo tem 2 banheiros, é R$ 17.500 por mês, cada módulo. Fora contas de água e energia, a gente não coloca nesse cálculo porque é um custo que a gente absorve, a gente não paga para o contratado. Em relação se ele é modular, passível de transferência local, sim, porém isso requer essas medidas de ligação de água, de esgoto e de energia. Então não é simplesmente, vou pegar um caminhão MUC, tirar a cabine e levar para um outro lugar. Tem questão de aterramento do banheiro, porque ele precisa ter um nível para garantir acessibilidade. Um dos banheiros que a gente está instalando agora, a gente teve que fazer uma rampa com a inclinação certa. Então, ele tem essa capacidade de realocação na cidade, mas não é um processo imediato, né? A gente acaba tendo que levar algum tempo aí se for deslocar ele. Laura, queria falar aquela hora. Não, eu queria simplesmente complementar um pouquinho as duas falas. Achei super interessante a fala da Natália, do Guilherme. Acho que os dois casos, lógico, diferentes, um de implementação já do fato de ter os banheiros, de ter planejado, enfim, e o outro que é uma pesquisa de umas necessidades específicas de um grupo populacional que é muito importante, que tem umas necessidades muito particulares e que a gente tem que levar em conta, né? Então, simplesmente ressaltar um pouco essas partes tão importantes. A gente se interessou desde o começo pelo caso de BH, quando a gente soube, principalmente eu, que tem sido bem difícil, depois de ter feito os estudos, conseguir dar o seguinte passo. Mas quando existe um caso já específico implementado, é muito mais fácil que as partes terminem se motivando a implementar as soluções. Então, por isso, achei bem legal, de algum jeito, conhecer o caso de BH. Eu tenho certeza, eu vou ser das primeiras em compartilhar essa fala aqui e levar essa experiência para os outros países que sempre perguntam se tem um caso próximo, como tem funcionado, quais são as características, enfim, e o Guilherme tem dado muita informação que é muito relevante para justamente mostrar que é possível, que eu acredito que não está sendo fácil, mas que já depois de ter começado, é difícil ir para trás. Então, eu acredito que vai continuar sendo um desafio, mas que vocês vão conseguir encontrar as soluções no caminho para aqueles que são os principais desafios, né? Agora vem outro tipo de desafio, né? Manter o financiamento dentro da mesma prefeitura, a priorização desse financiamento, né, que sempre tem sido difícil. A Natália também comentou uma coisa que a gente achou muito, e é que a gente não encontra o responsável. Quando você vai falar com as empresas que emprestam os serviços de saneamento, eles falam que não é com eles. Quando você vai falar com as pessoas de saúde pública, só uma parte com eles. Quando você vai falar, então, já com os que achamos que seriam principalmente os responsáveis, que são as pessoas que têm a responsabilidade pelo espaço público.
Então, mas aí fica difícil porque sempre essa não é uma prioridade no mobiliário urbano. Tem outras prioridades, infelizmente. Então, só chamar aqui a atenção desses pontos que são relevantes. Vocês vão encontrar tudo isso também na publicação que a gente fez, todos esses desafios. No catálogo, de fato, o Washington perguntou também pela localização, como fazer acessíveis também, que as pessoas conheçam onde estão localizados todos esses banheiros. Tem diferentes aplicações em diferentes países, nós temos alguns exemplos nas boas práticas. Então, enfim, eu acho que é sempre grato encontrar um espaço onde as pessoas estão falando na mesma língua que a gente. Falo aqui que todos estamos interessados em tentar fazer isso aqui uma realidade e podem contar com a gente, com o Instituto, para qualquer desenvolvimento, qualquer estudo, para continuar com a pesquisa, ou, de fato, fazer intercâmbio de troca de experiências, que a gente está lutando com esse tema sempre, e com outros dos vulneráveis. Aí, de fato, a fala da Carol também super interessante. Nós temos também na nota técnica como foi essa fala nos grupos focais com diferentes grupos vulneráveis, né? Moradores de rua, a gente teve trabalhadores ambulantes, a gente teve migrantes, a gente teve diferentes populações, agora não vou mencionar todas, mas isso também são demandas específicas, né, que a gente também às vezes esquece, tentando ter um banheiro universal, mas existem muitas necessidades que às vezes com um único banheiro não podem ser de algum jeito bem sucedidas nesse caso. Então, também isso, ter presente esse fato das particularidades de cada grupo, né, e as necessidades. Mas foi um prazer estar aqui. Obrigada, Laura. Pessoal, antes de eu deixar a Guilherme e a Natália, né, se quiserem fazer uma fala final, eu estou selecionando, peguei todos os links que vocês mandaram no chat, alguns eu consegui já baixar e anexei num e-mail para todo mundo que se inscreveu, que aí as pessoas vão ter acesso. Coloquei o Instagram do Elas por Elas também, para o pessoal conhecer o trabalho da Carol e o trabalho que eles estão fazendo lá no Rio, que elas estão fazendo, né? E, bom, então, deixa o Guilherme, depois a Natália falar um pouco e a gente se despede. Em primeiro lugar, agradecer o espaço aqui, de poder contar um pouquinho dessa experiência de implementação dessa política. Eu falo dela com bastante prazer. Inicialmente, eu não participava dessa discussão, mas eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado e que a gente conseguiu estar colhendo esses frutos hoje. Eu, contando um caso curioso, né, dessa pergunta das localizações, o poder público ele acaba lidando com algumas coisas que são complicadas, né, dentro da briga de egos dentro dos vários órgãos, né? Essa questão da localização, inicialmente, o primeiro banheiro que a gente colocou, a gente plotou enorme um mapa com cada banheiro, a distância que você percorria, quanto tempo você demorava em encaminhamento para chegar a cada um dos banheiros. Passaram 2 meses, a assessoria de comunicação do prefeito entendeu que tinha que ser uma outra plotagem, retiraram o nosso mapa de lá. Então, assim, você vai esbarrando com essas questões de gestão mesmo, mas eu fiquei muito feliz de escutar sobre a pesquisa da Laura, sobre a pesquisa da Natália. Acho importantíssimo esse viés que a Natália traz. Eu acho que é uma política que ela carece de um aprimoramento constante, né? A gente tem um desafio sempre de manter ela estável do ponto de vista financeiro, de gestão, de manter a existência do banheiro ali, mas de otimização. E a gente está bem nesse momento, né, de pensar formas de instalar, por exemplo, lixeiras próximas, lixeiras com capacidade, para que a pessoa não tenha que depositar o resíduo dela dentro do banheiro. Essa questão relacionada à dinâmica de como a mulher usa o banheiro para além da necessidade básica higiênica e de como que a gente pode prover esse serviço também dentro desse equipamento. Felizmente, o nosso prestador de serviço contratado ele também tem essa visão. Agora a gente já vai criar um acionamento de detector de fumaça dentro do banheiro, troca de sensores. Então, um processo de otimização constante para ver se a gente consegue
englobar as outras necessidades. A gente tentou uma experiência aqui com um equipamento chamado Aquabox, ele ia oferecer chuveiro, banheiro e limpeza de roupa, isso foi feito em Juiz de Fora. Não deu certo aqui, porque ele não tinha essa característica de anti-vandalismo, que foi instalado em uma semana completamente depredado. Mas a gente quer incorporar essas outras questões que trazem um mínimo de dignidade humana para quem quer viver a cidade. Então foi muito bom esse momento de troca com vocês. Agradeço muito aí as falas da Laura, Natália, Fernanda, Carol, Washington, Paula, todo mundo que fez comentários aí. Eu vou deixar o meu e-mail aí, depois eu te mando mais material, Fernando, para passar para o pessoal. Mostrei só uns vídeos aí de funcionamento do banheiro, que eu acho que é interessante a pessoa ter um pouco mais de visualização como que é essa ideia do banheiro autolimpante, mas manda um pouco de material também mais detalhado, até para divulgar o nosso processo aqui, para que ele possa ser espalhado, que a gente acha que ele tem essa capacidade, essa condição de se tornar plural em outras cidades do Brasil. Muito obrigado. Uhum. Obrigada, Guilherme. Até essa questão do Aquabox foi um dos... Eu fiz meu mestrado em Belo Horizonte e o doutorado, o campo foi em Juiz de Fora, né? Então tem muita conversa aí com o Aquabox também, que lá deu certo, de certa forma, né? Tem um pessoal que fica o tempo todo monitorando o banheiro, né? Tem um funcionário da prefeitura para isso. Isso é uma questão importante sobre o banheiro público, né, gente? Se o banheiro público, se você não tem como colocar uma pessoa que fica o tempo todo no banheiro, está mais suscetível a ter depredações, enfim, outras questões que acabam acontecendo, que o Guilherme estava citando. Bom, Natália, e aí depois a Paulinha pediu para eu lembrar de todo mundo abrir a câmera para tirar uma foto, mas vou deixar a Natália falar primeiro. Gente, vou ser bem breve, agradecer a oportunidade de estar aqui trocando com vocês. Gostei muito de ouvir Laura, Guilherme, aprender sobre outras experiências de pesquisa e de política, né? Como eu disse, é um tema novo para mim, mas que tem me interessado muito, então contem comigo em outras oportunidades de diálogo, de troca, né, sobre esse aspecto da menstruação, mas também a questão dos banheiros de modo mais amplo, sobretudo Carol, foi muito bom te ouvir, Fernanda já tinha comentado comigo um pouquinho do trabalho de vocês, e também contem comigo aí também na luta de vocês, estou aqui no Rio, estou pertinho, a gente vai trocando, tá bom? Obrigada, gente, boa noite. Boa noite. Vamos abrir a câmera aí, pessoal, para a gente tirar um print da tela, né? Que a nova foto dos eventos é assim agora. Deixa eu ver mais quem tá. É porque para mim não consigo ver todo mundo. Se alguém tiver conseguindo e consegue tirar o print. Ah, o Paulo aí. Paulo tá estudando banheiro público também, gente. Consegui. Deixa eu só alterar o layout e colocar mosaico menorzinho da gente. Dar um sorriso aí que eu vou tirar. Peraí. Deixa eu só sair. Pronto. 1, 2, 3, ixi, banheiros públicos. Ih, não foi não. Ah, de novo. Banheiros públicos. Aí. Agora foi. Boa noite, muito obrigada por estarem aqui numa quarta-feira, quase 8h30.